Olá a todos e todas, meu nome é Tarcísio Dalmaso e falaremos um pouco sobre o projeto de lei número 12 de 2021, de autoria do senador Paulo Paim, com substitutivo apresentado pelo senador Nelsinho Trade, já devidamente aprovado no Senado Federal e atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, e que foi objeto de boletim escrito por 3 consultores legislativos do Senado Federal. Essa proposição ela versa sobre licenciamentos compulsórios de patentes que são necessários para o enfrentamento devido à pandemia em curso, tais como vacinas, medicamentos e equipamentos. Qual foi a ideia, então, do senador Paulo Paim? É claro, a motivação é a gravidade da pandemia, a carência de vacinas, o custo dessas vacinas e medicamentos, enfim. Mas o que inspirou, de fato, a proposição original foi uma iniciativa da Índia e da África do Sul, ainda em 2020, junto à Organização Mundial do Comércio, para suspender regras constantes no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual, esse acordo que é conhecido por sua sigla em inglês, TRIPS. E o que pretendiam esses 2 países com essa suspensão? Evitar que direitos relacionados às patentes comprometessem a imunização global contra o coronavírus, né? Bem, isso quer dizer que a medida atual ofende, então, esse acordo internacional? Não ofende. O próprio acordo permite o licenciamento compulsório. Tanto é verdade que a iniciativa atual ela não é totalmente original, né? Já houve um caso precursor que se deu no Brasil em relação ao combate à AIDS, onde houve, naquela oportunidade, licenciamento compulsório às patentes envolvidas, né? Então, tanto o acordo, tanto o tratado, né, nos artigos 30, 31 e 31 bis, quanto a nossa lei de propriedade intelectual, o artigo 71, né, da lei que é de número 9.279, de 1996, permitem, em dadas circunstâncias excepcionais, o licenciamento, né? O artigo 71, inclusive, condiciona esse licenciamento a casos de emergência nacional ou interesse público, que é, evidentemente, o caso, né? É preciso também retirar uma falsa concepção, que, sobretudo no senso comum, de que esse licenciamento é uma quebra de patente. Não é uma quebra de patente, né? Por quê? Porque a licença compulsória ela continua a reconhecer a existência da patente, dos direitos do seu titular, então não retira isso, né, do titular. É concedida por um tempo determinado, ela não é eterna, né? E o seu titular, depois desse tempo, ele readquire o poder, né, de monopólio sobre essas patentes. E, além disso, obriga o licenciado, né, a pagar royalties ao titular da patente. Então, ele é até mesmo remunerado, em certa medida, por isso. Então, não é uma quebra de patentes. Bom, vocês devem estar pensando, se já era permitido, já teve o caso, inclusive, relacionado à AIDS, então qual é a necessidade desse PR? O que ele, de fato, inova, né? Ele pretende agilizar o processo justamente de concessão de licenças compulsórias em casos de emergência, né, de saúde pública. Não só isso sendo declarado por decretos, mas também por lei, né? E
e nesse sentido ele estabelece regras de procedimento bastante objetivas e prazos ágeis, né, diante da emergência, né? E ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte aperfeiçoa justamente o citado artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, né, que trata das licenças compulsórias em situações de emergência nacional de interesse público, né? Nesse esforço, o que ele faz então? Ele obriga o Poder Executivo a publicar uma lista de patentes ou pedidos de patentes que poderão vir a ser objeto de licença compulsória. Portanto, o projeto de lei ele não licencia compulsoriamente nada, né? Ele está aqui criando um procedimento, tá? Além disso, a concessão das licenças compulsórias dependerão de uma comprovação do interesse e da capacidade de quem pleiteia a exploração da invenção, né, objeto da patente, né, qualquer aventureiro, portanto, que pode ter essa iniciativa. E, além disso, ele estimula o titular, o proprietário da patente, que tá incluída na lista, né, de potenciais licenciamentos, a retirar da lista, né, se o detentor, então, da patente demonstrar, né, e desejar, e de fato fazer, a efetiva exploração direta no Brasil. Com isso, ele evita o licenciamento, né? E, por fim, há as garantias ao titular da patente em relação ao caráter temporário do licenciamento, enfim, da proteção contra a exploração indevida e, como já falamos, um pagamento, uma fixação de parâmetros mínimos para uma remuneração, né, ao detentor da patente. Já a segunda parte do projeto está especificamente relacionado ao tema do coronavírus, né, da pandemia. Então, a segunda parte determina que o Poder Executivo terá 30 dias após a promulgação da lei para publicar a lista definitiva, né, a respeito de possíveis licenciamentos, né? Segundo, as patentes e os pedidos de patentes associados às vacinas contra o vírus e suas variantes, né, como ingredientes ativos e qualquer insumos, invenções, enfim, necessários à sua produção. Além disso, há uma citação ao medicamento Remdesivir, né? Tudo isso já estará incluído na lista, né? Então, nós incluímos essa parte já ultrapassando, então, uma fase, né? Já estarão incluídos na lista. E não serão incluídos na lista as patentes e os pedidos de patentes que já são objetos de acordo de transferência de tecnologia ou de licenciamento voluntário, né, destinados à exploração eficiente para o atendimento da demanda interna brasileira, né? Então vejam que trata-se de uma proposição extremamente realista, que não ofende os esforços da indústria farmacêutica, tampouco fere os contratos firmados para produção interna de vacinas, né? Agora, considera que a situação é excepcional, o que evidentemente requer flexibilidade de regras para bem combater.